A gente está no Rav Kook. Vamos nos lembrar rapidamente o que a gente viu há 2 semanas. Óbvio que vocês se lembram, você tem uma memória fotográfica, mas para os telespectadores que não se lembram, apesar que eles podem ver o vídeo anterior. De qualquer maneira, mais fácil. De qualquer maneira, a gente falou que no 6º dia da criação está escrito Tov Me'od, muito bom, Nahon? E a gente viu que o Midrash fala que esse muito bom é relacionado ao Yetzer Hara, mal traduzido como mau instinto, e a morte. E é um pouco estranho chamar o mau instinto e a morte de muito bom. Isso é um pouco problemático. E a gente estudou a Gemara em Masechet Brachot, a gente começou a estudar, vocês se lembram, que é proibido a pessoa andar no cemitério com o tefilin vestido, com o Sefer Torah na mão. E se ele fizer isso, ele transgride o versículo que está escrito em Mishlei, Loeg Larash Herefoseu, que se você ri de um pobre, você na verdade está xingando quem fez essa pessoa pobre. E aqui a Gemara entende que rir do pobre não é só uma situação específica de quem tem dinheiro e quem não tem, e sim também, se eu tenho algo a mais do que outra pessoa, eu não posso, desdenhar dessa pessoa. E se eu faço isso, na verdade, eu estou criticando quem fez esse pobre. Quem é que fez esse pobre? Deus. E o Rav Kook explica o seguinte, que a gente já viu. E é só da emuná, a base da fé é você entender que não existe nada ruim, nada que falta, nada debilitado nesse mundo, na existência. O que sim existe aos nossos olhos, quando a gente olha a existência, parece que ela está faltando. Parece que é uma coisa ruim. Mas isso é só aos nossos olhos. Certo? É só segundo a nossa visão particular e pequenininha. Mas, quando a gente olha o total, o global, isso não é falta. Pelo contrário, isso é algo positivo e bom. A gente falou que Deus é bom, e sendo Deus bom, o que Ele cria é bom. Então tudo é bom. Talvez para o Daniel Segal particularmente seja ruim nesse momento, mas se eu olho com olhos globais, não é algo ruim. Vamos dar um exemplo. Eu vou pegar de propósito um exemplo extremo, e depois a gente continua o Rav Kook. O exemplo extremo é a morte. Se alguém morre na minha família ou alguém que eu conheço, particularmente eu vou ver isso como uma coisa ruim, como uma falta. Mas a morte em si, ela não é ruim. A morte em si, se você pensa em olhos gerais no mundo, o que seria do mundo? A busca pela vida eterna sempre existiu, As pessoas sempre buscaram a vida, seja lá em lendas ou seja lá através da medicina, as pessoas sempre buscaram a vida eterna. Mas vamos ser sinceros conosco mesmo. Se todo mundo vivesse sempre, o mundo seria insustentável. Não dá para você sustentar um mundo que as pessoas não morrem. Não tem equilíbrio. Então a morte, em termos gerais, ela é boa. Ela não é uma coisa ruim. A morte é uma coisa necessária, é uma coisa boa. Pode ser que particularmente para mim ou para alguém que vive isso, que vivencia isso, isso é horrível. Eu não estou falando agora que vocês têm que ficar felizes. Não. Sério? É horrível. Mas se você pensar em maneiras gerais, é algo bom, é algo necessário no mundo. É impossível o mundo viver se as pessoas não morrem. É necessário. Mesma coisa o sofrimento. Pode ser que o Daniel Segal, quando eu estou sofrendo, eu acho isso extremamente ruim. Eu já fiz a Braha antes, tá? Só para o pessoal aí que não viu. Então assim, mas o sofrimento, se eu vejo de maneiras gerais, ele não é ruim. O sofrimento ele também é necessário, ele também é bom. As pessoas aprendem com o sofrimento. A gente sabe disso. Certo? Explica o Rav Kook. Vemashal o aniut, o risaron bechoka prati. Agora, qual é a Gemara usa o que como exemplo? Ela usa a pobreza. A pobreza, ela parece ser uma falta no indivíduo. Ninguém quer ser pobre. As pessoas que são pobres acham isso ruim. Ou seja, em termos individuais, isso parece ser ruim. Isso parece ser uma falta. Isso parece ser uma falta de planejamento, Mas, omnam aloeg larash. Mas a pessoa então que fala mal do pobre, eu sou rico, etc, e pensa que pobreza não tem nenhuma coisa boa que sai disso, não tem nenhuma vantagem da pobreza, na verdade ele está falando mal de Deus.
Porque ele está falando que Deus criou uma coisa que ela é inútil nesse mundo. Quando eu rio da pobreza, parece que eu estou falando que Deus criou uma coisa inútil nesse mundo. A pobreza não serve para nada. Então, na verdade, eu estou falando mal de Deus, porque não é verdade. Mesmo quando você enxerga, por exemplo, a sociedade como uma construção que levou as pessoas, a maior parte das pessoas, a viver na pobreza, enquanto alguns vivem na riqueza. Não estou dizendo que eu penso assim. Vamos ser sinceros. Também tem amor de Deus. Existe o conceito pobreza, ele existe. A prova que ele existe é que ele sempre existiu. A pobreza não é o capitalismo, não é Adam Smith, não é o capitalismo que inventou a pobreza, né? Os capitalistas inventaram. Não, ela sempre existiu. Esse é um conceito que sempre existiu. O conceito de pobreza sempre existiu. Será que algum dia a gente vai conseguir chegar no nível em que não vai ter mais pobre nenhum no mundo e tal? A gente sabe que isso é um sonho que é vendido. Ok, tem que entender o que eu estou falando. Eu não estou falando que não vai existir, que a gente não vai conseguir diminuir as diferenças sociais, ou diminuir a pobreza, ou fazer esforços para que as pessoas sejam menos pobres. Eu não estou falando isso. Óbvio que isso sim é necessário e tem que fazer. Mas o conceito pobreza é um conceito eterno, ele sempre existiu. Né? E você vir e prometer que não vai mais existir pobre nenhum no mundo, eu acho que é meio utópico. Eu acho que as pessoas já entendem que, infelizmente, isso não é uma coisa que vai acontecer no futuro. E também o Rav Kuk aqui, não sei que nível de pobreza ele está falando, a gente não vai entrar nele, mas existe esse conceito de pobreza, ele existe. É um conceito que ele existe, é um conceito que sempre existiu. Agora, você falar mal da pobreza, você na verdade está falando mal de uma coisa que Deus colocou no mundo. O mundo ele é feito dessa maneira. Que existem pessoas mais ricas, existem pessoas mais pobres. O mundo é feito dessa maneira. Eu acho que é um sonho você imaginar que isso nunca vai acontecer. Que as pessoas sempre vão ser ricas e todo mundo vai ser rico. É um pouco utópico essa visão, na minha humilde opinião. Não é só um problema no Brasil. O problema no Brasil é que ele é mais extremo. Israel também tem pobre. Né? Aqui também tem, mas é um outro nível. Né? Lá o problema é que a coisa é extrema, né? Mas existe o conceito de pobreza, ele existe. Aqui tem menos ricos. Não, também tem. Não, também tem diferença social, também tem rico, aqui também não. Bem menos, né? Eu não sei. Eu vou te ser sincero, não fiz esse estudo demográfico aqui em Israel e nem no Brasil, aliás. Eu não sei os números do Brasil para saber exatamente qual a porcentagem de pessoas mais ricas. Eu não sei, mas eu estou falando aqui, existe o conceito de pobreza. Não, todo mundo concorda com isso. Existe esse conceito de pobreza. E eu acho que todo mundo vai concordar que esse conceito ele existe desde que o homem é homem. Não é uma coisa do século XXI. De repente o capitalismo surgiu e existe pobreza. Não, sempre existiu pobreza. Então é um conceito que Canirelli já está na natureza do mundo ser assim. Existia esse conceito. Diz o Rav Kuk, se não viesse nada de bom da pobreza, se nada de bom viesse dessa midá, dessa virtude, Deus não ia fazer isso existir. Deus não ia criar um mundo que existe pobreza se ela fosse só ruim. Se não tivesse nada positivo, nenhuma coisa positiva saísse disso. גדול העצה ורוב העילה, אלא צריך האדם לדעת שלמציאות הכללית ישנם כמה מעלות טובות במציאות העניות. A gente tem que saber que no mundo geral pode ser que pro particular é ruim, mas no mundo geral tem coisas boas que saem da pobreza. Existem coisas boas que saem da pobreza. O Rav Kuk vai relatar alguma delas. Vocês poderiam, se eu chegasse, se eu perguntasse para vocês poderiam me falar. Por que no mundo existir pobreza é algo que ajuda no conceito geral do mundo? Então, vamos começar. Começa o Ruco fala: primeiro, para ser castigo, para expiar os pecados, né? Existe o conceito pobreza para expiar pecados. Muitas pessoas recebem isso como castigo. Isso é uma coisa boa que sai disso. Você também tem oportunidade de fazer bondade agora. Quando tem pessoas que necessitam, pessoas que precisam de alguma coisa, você consegue fazer bondade. Você pode ser uma pessoa melhor, você pode ser uma pessoa boa fazendo bondade com quem necessita. Isso é algo bom que sai da pobreza. Ok? Outra coisa diz o Rav Kuk,
Imikama melachot kvedot ubzuyot shem mimashlemei ametziut velmalei aniut lo haya mi sheyasan ועד כמה מעלות שאנו קצרים בדעת להשיגם. Diz Rav Kook, mais uma coisa, tem trabalhos que eles são considerados menos, eu tenho que tomar cuidado para ninguém se ofender, mas são considerados menos privilegiados, não é? Sim ou não? Eu não vou falar, cada um que pense sozinho aí. Rabino, por exemplo. Tem trabalhos, agora, se não houvesse pobreza, ninguém ia querer fazer esse tipo de trabalho. São trabalhos necessários, trabalhos considerados pesados, menos nobres, né? Então, se todo mundo tivesse, né, ninguém ia querer fazer. Ninguém ia querer agora, eu não vou citar, cada um que pense aí sozinho. Não vou ser não vou nem falar o nome, então, ou seja, diz o Rav Kook que tem outras coisas. Ou seja, diz o Rav Kook, a pobreza, não em termos particulares, mas em termos gerais para o mundo, ela traz vantagens também. Não é só desvantagem. Tem humildade, ou seja, tem várias coisas que você pode tirar da pobreza. E quando você vem e fala que isso aqui não vale nada, então você está falando que Deus criou uma coisa que ela é inútil. E isso beira a kufrut. Você não pode falar que Deus criou um conceito inútil ao mundo. O mundo funciona assim, ok? Será? A cara não gostou muito, mas eu discordo de várias coisas, mas... Ok, você tem direito de discordar, pode discordar, mas o que você não pode é ser cego, desculpa, não, sem ofensa, mas... E achar que não, todo mundo vai ser rico, a gente vai viver no mundo top. Isso não vai existir. Então... Não, mas por exemplo, você fala que a pobreza existe desde sempre e que um dos motivos é expiar pecados. Pode ser. Se existe desde sempre... Pode ser. Tá bom. Mas depois para ajudar os outros também, fazer uma boa ação. Não precisa de gente pobre fazer boa ação. Os ricos também precisam de ajuda em várias coisas. Entendeu? Tudo dá para contra-argumentar. Tá difícil a vida de ricos. É claro que são conceitos se uma pessoa não gostava de trabalhar e tinha algum problema, provavelmente ele ia ser pobre, porque ele teria que trabalhar braçalmente e tal. Isso é fácil entender que isso aí é um conceito que sempre existiu. Mas não precisa remunerar baixo esse trabalho. Aqui em Israel, por exemplo, não é remunerar baixo, o cara trabalha com agricultura. Não são mal remunerados. Motorista de ônibus. Ninguém falou de mal remunerado. São pobres. Ninguém falou mal de mal remunerado. Estou falando que, assim, existem trabalhos, nem sempre. Existem trabalhos que são considerados menos nobres. O Rav Kook está falando o seguinte, não importa agora, você pode até discutir com o Rav Kook em um dos 4 exemplos que ele trouxe. Você pode. Mas quando você usa os 4 juntos, aí já fica, entendeu? Ou seja, é verdade, você não precisa fazer bondade. É verdade, mas você, quando está andando na rua, você está andando, vamos imaginar agora, eu sei que isso não existe, é uma coisa, né? Vamos fazer agora um exercício filosófico. Não existe países assim, mas imagine um país que tem pessoas dormindo na rua porque não tem o que comer. Imagine. A gente sabe que isso é um absurdo, que é difícil imaginar países que isso acontece. Mas vamos imaginar, é uma suposição. Pessoas dormindo na rua. Vamos imaginar que é assim no Brasil. Vamos imaginar. Em qualquer lugar, não importa agora onde. Ou crianças andando descalça na rua. Imagine isso. Isso aqui, você não tem como discutir que isso abre muito mais seu coração do que um cara passando na rua com uma Ferrari. Não? E pedindo orientação. Os dois você fez bondade. Não? Os dois. Mas em termos de tocar a sua alma e tocar o seu coração, é muito mais forte quando você vê uma pessoa que precisa de comida, precisa de lugar de... Você não tem como discutir que isso te toca muito mais. Que isso faz com que você se mova muito mais do que se o Bill Gates vier aqui, chegar pra você e falar, meu querido, eu realmente estou precisando aqui de uma ajuda. Não estou falando que nenhum dos dois você pode... Óbvio que sim, mas, sinceramente, qual dos dois você vai tocar muito mais seu coração e você vai se sentir muito mais propenso a fazer bondade? O Bill Gates... Óbvio que eu estou pegando exemplo extremo. Não é extremo. Assim, vamos falar uma coisa, vamos ser sinceros. O Bill Gates vir aqui te pedir ajuda realmente é extremo. Mas você encontrar pessoas na rua precisando de comida não é extremo. Infelizmente não é extremo. Por exemplo, uma pessoa é de cadeira de rodas, você ajuda ela, já é uma coisa que desperta essas coisas. Então eu vou te fazer uma pergunta. Óbvio que é. E também isso, óbvio que é. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Quantas pessoas na sua vida você encontrou de cadeira de roda que pediu ajuda para atravessar a rua? Eu tenho um monte de... Então, pode pensar em um monte. De novo, você tem razão. Mas agora, pensa com você mesmo. Quantas pessoas pobres que precisam de ajuda você encontrou durante a sua vida e você ajudou? E quantas outras bondades você fez? E agora você faz... Agora, o Rav Kook não está falando
só isso. Entendi. Ele falou, também isso. Também tem um negócio... o Rav Kuk está falando o seguinte, que não existe uma coisa no mundo, criada no mundo, que ela é ruim. Que ela é ruim. O exemplo que Shlomo trouxe foi pobreza. Mas tem outros exemplos. Ele está explicando que até a pobreza, que particularmente é ruim, óbvio que é ruim, ninguém quer ser pobre, então óbvio que é ruim, particularmente é ruim. Mas quando você olha em termos gerais, ela também traz coisas boas ao mundo. Okay? Agora, se a discussão é se pobreza tem que ter ou não tem que ter e tal, segundo Shlomo Amelech e Rav Kuk, se é um conceito que existe no mundo, ele foi criado por Deus e ele vai existir. Agora, o nível de pobreza é que vale discussão de economista e filosóficos economistas, se sempre vai existir ou não vai existir. A gente já conhece muito bem essa discussão, o Brasil ele é super polarizado sobre isso, se é capitalista, se é socialista, e se o sonho socialista, em algum momento, a utopia socialista vai funcionar em algum lugar ou não vai funcionar. Isso é uma discussão que não cabe a nós, porque aqui não é uma aula de economia, né? Então isso aí, cada um que tem a sua visão, se a utopia socialista ela é verdade ou ela é uma utopia. Cada um que tem a sua visão. O que o Rav Kuk está falando não vamos falar de filosofia. Vamos falar de pragmatismo. A pobreza existe? Existe. Ela sempre existiu? Sempre existiu. Desde que o homem é homem, existiu a pobreza. Então, se ela existe, ela sempre existiu, ela também, ou seja, Deus deixou ela existir, não é? Então ela tem que ter uma função para o mundo geral. Ele deu 3 exemplos. Você pode discordar dos 3 exemplos e usar outros exemplos. Isso é irrelevante. O que é relevante é a ideia dele de que não pode ser que existe uma coisa no mundo que, em termos gerais, ela não tem a sua função. Guerra. Guerra é horrível. Ninguém quer ter guerra, mas a gente também não pode ser cego de achar que a guerra também fez coisas boas ao mundo. Hoje em dia, o mundo nunca viveu tanto em paz assim. Justamente, tem a teoria dos jogos, a bomba atômica, eu não vou entrar nisso agora. Mas justamente para a guerra. Gilberto Gil tem a famosa música A Paz. Vocês conhecem Gilberto Gil? Não conhecem. A Paz, que beleza. O que ele fala? Aquela grande explosão... Eu não me lembro exatamente. A bomba sobre o Japão, aquela grande explosão, fez surgir o Japão da paz. Ou seja, depois da bomba atômica, o Japão encontrou a paz. Isso que o Gilberto Gil falou na música dele. Né? Então, assim, existem coisas que também da guerra vieram. Se o conceito guerra fosse só ruim, não trouxesse nada de bom, então ele não ia existir também. É um conceito que ele existe porque então ele também tem certos avanços que acontecem só na guerra. Avanços medicinais, avanços sociais, tem vários avanços que aconteceram por causa da guerra. Avanços filosóficos, né? A gente sabe disso. Certo? São coisas que... eu queria ser pacifista e achar que... Mas infelizmente são coisas que acontecem. É isso que o Rav Kuk está falando. Ou seja, você pode discutir com o Rav Kuk sobre que coisas boas a pobreza traz. É a sua opinião. Ele trouxe a opinião dele, você pode achar outras coisas. O que o Rav Kuk está te falando é que não dá para discutir que isso também tem vantagens. É isso. A pobreza também. Quais vantagens? Vocês podem decidir sozinhos qual vantagem vocês acham que ela vai ter. Ele trouxe 3 exemplos. Agora vocês não precisam concordar com eles. Não, esses exemplos não dá para você fazer bondade. Dá, mas eu acho... O que eu acho que ele está falando é quando você está andando na rua e você vê uma criança pobre, alguém pobre e tal... Isso te toca muito mais o coração e te faz muito mais ser uma boa pessoa e ajudar e querer ajudar do que uma pessoa te pedir outra coisa. Até atravessar a rua, você também foi, por exemplo, extremo. Para você comparar o pobre, o que você me trouxe? Você me trouxe um senhor de cadeira de rodas, que também é um extremo. Então, você cede, que são extremos mesmo que faz você doar e se sentir bem. Então, continuamos. Em Ken, המתבונן שגם העניות שיהיה גדולה שבחסרונה למצב האנושי, o Rav Kuk, ele concorda, ou seja, a pobreza que é o pior do que uma pessoa pode passar, o que mais falta para a pessoa, não é que ele acha isso uma coisa boa, você tem que ficar, eu sou para comemorar, não, certo? Einena da Varek, ela não é completamente vazia, ela também traz certas vantagens ao mundo. Hu noten kavod leose kol. Então também você entende que Deus criou isso por um motivo.
והלועג באומרו שאין תועלת בכלל, וידבר יתר מהמציאות ורע מוחלט, o rolê fosse eu. Então quando você fala que isso tá mais, não tinha que ter existido. Você que aí não sabe mais do que Deus. Isso não tinha que ter existido, a besteira, isso aqui. Eu não tô falando que você não tem que tomar cuidado, porque quando você fala isso parece que o Rav Kuk tá falando meio um conformismo, Kazé. Então já que vai ter, então você tá aqui, Zé. Não, ele não tá falando de conformismo. Óbvio que a gente tem que combater, óbvio que a gente tem que lutar contra isso e etc. Mas tem que saber que também isso tem vantagens, não é uma coisa completamente inútil que Deus criou. Porque se Deus criou uma coisa inútil, a gente tem um grande problema teológico. Como pode ser que Deus criou uma coisa inútil? Quer dizer, ou que só traz coisas ruins ao mundo. Ele é bom, não? Deus é bom. Então, se Deus é bom, não pode ser que ele criou uma coisa que é só ruim. Não pode ser. Tem que ter alguma coisa. Beseder? Ad kan.